Eu gostaria de estar contando um pouquinho da história da chegada da Laurinha na nossa família. Como eu já havia dito antes, não foi uma gravidez planejada, porém foi muito bem-vinda. A descoberta da gestação da Laura aconteceu no dia 18 de março de 2019 e nós inicialmente ficamos assustados pela surpresa da notícia, né? Por não haver sido planejado, a gente se surpreendeu um pouco, se sentiu um pouco assustado, mas assim que esse susto passou, nós ficamos muito felizes em receber mais um membro na família. Então, nesse mesmo momento, eu já iniciei o pré-natal com o Dr. Armstrong Vinícius, que é um anjo que Deus colocou na minha vida, nas nossas vidas, né? E foi quem acompanhou toda a gestação, e juntamente com a esposa dele, que é a enfermeira Adriana, e ela também, um doce de pessoa. Desde a primeira consulta foram muito solícitos, muito atentos. A forma como eu fui recebida no consultório já me trouxe uma certa paz, uma certa tranquilidade, pela forma de acompanhar, né, essa gestação. Eu já iniciei me sentindo mais segura. Após esse primeiro momento, né, a primeira consulta, vieram então as seguintes. Até a terceira consulta tudo corria muito bem, tudo dentro da normalidade, nenhuma alteração nos ultrassons. Eu estava muito animada, já havia indícios, né, de que o sexo já poderia ser revelado, inicialmente com um pouco de cautela pelo tempo, né, de gestação, mas já na terceira consulta eu teoricamente sabia que seria uma menina, porque até então tudo indicava que fosse, mas no primeiro exame morfológico, que foi na consulta seguinte, a saber o sexo, tivemos uma surpresa não tão agradável. O que estava tão bem na consulta anterior havia mudado. E foi um susto, porque até o Dr. Armstrong se surpreendeu, né, com essa mudança tão brusca de um ultrassom para outro. E o que aconteceu nesse momento? Todo o corpinho da Laura estava envolto por uma espécie de áurea, né, que indicava uma inflamação. Isso acontece em casos de síndromes. E a primeira coisa que o Dr. Armstrong fez foi me alertar quanto a isso. Ele não afirmou num primeiro momento, mas disse que era importante que eu estivesse ciente da possibilidade da Laura ter uma síndrome. Inicialmente não tinha como ser confirmado que síndrome seria, porque seriam necessários exames mais específicos, que um ultrassom simples não consegue detectar. E a primeira providência que ele sugeriu que eu tomasse foi fazer o exame morfológico com uma segunda pessoa, que poderia confirmar a suspeita que ele até então estava tendo, e eu fiz o que ele me recomendou. Liguei para o consultório dessa médica que ele mesmo me indicou, marquei uma consulta, fiz um exame morfológico com ela, e embora o atendimento dela tenha sido muito cuidadoso, muito atencioso, eu não quis permanecer o meu acompanhamento, né, de pré-natal com ela. Eu preferi manter os meus atendimentos com o Dr. Armstrong, e ela confirmou que realmente se tratava de uma síndrome,
Ele inicialmente havia suspeitado que pudesse ser síndrome de Turner, pelas características que o bebê apresentava e também por se tratar de um bebê do sexo feminino, porque síndrome de Turner só acontece em bebês do sexo feminino, mas havia também a possibilidade de ser a síndrome de Down. Independente de que síndrome fosse, o que era inevitável é que ela teria uma síndrome. Só para constar, gente, isso foi durante a gestação, essa notícia. Então, o que surpreende muitas pessoas, né, é porque na grande maioria dos casos o diagnóstico é após o nascimento. São pouquíssimas as pessoas que têm a chance de detectar ou diagnosticar durante a gestação a síndrome de Down ou outras síndromes. Muitos casos que eu ouço, relatos, as pessoas têm essa informação após o nascimento do bebê. Eu, particularmente, louvo a Deus por ter me permitido saber disso durante a gestação, porque eu tive tempo de me preparar, tanto para absorver a notícia, quanto para organizar as emoções, os pensamentos e buscar realmente na prática as informações que eu precisaria saber para que eu pudesse lidar de uma forma melhor com a Laura, para que eu pudesse estar preparada para recebê-la com mais bagagem, para que eu pudesse ter uma tranquilidade maior durante a maternidade, que não é fácil, isso em qualquer circunstância, principalmente uma maternidade atípica. Então, eu agradeço ter sabido disso ainda na gestação. Mas, voltando à história do exame, né, durante o morfológico, esse ainda era o primeiro morfológico, que é feito ao 3º mês de gestação, né, durante os 3 primeiros meses ali, a gente faz o exame morfológico 1, e quando foi confirmado, foi-me sugerido que eu fizesse, então, no 2º morfológico, que era com 5 meses, né, a amniocentese, que é o exame de coleta do líquido amniótico, para que fosse feito, então, o cariótipo para confirmar, né, a síndrome que a Laura teria. Nesse momento, eu já fiquei estremecida, porque é um exame de risco, porque há a possibilidade de um aborto, como há a inserção, né, de uma espécie de agulha dentro da bolsa amniótica, né, para retirada do líquido. Em alguns casos ocorrem aborto durante esse exame. E eu tinha muito medo de que isso acontecesse, então eu pedia muito a Deus para que me desse o direcionamento de tomar a melhor atitude, né? Eu já sabia que a Laura teria uma síndrome e para mim isso bastava até o momento. Eu já sabia que eu a amava incondicionalmente e que nós a acolheríamos e receberíamos como nossa filha, independente de qualquer circunstância, nós a amaríamos da mesma maneira. Mas depois de refletir e conversar por longo tempo com meu esposo, nós percebemos que seria mais prudente nós sabermos com que nós iríamos lidar, porque a nossa filha merecia o melhor de nós e nós só poderíamos oferecer o melhor para ela sabendo realmente do que ela precisava. Então, depois de algum tempo, ainda em tempo, né, eu decidi fazer o exame de amniocentese, só que aí a bondade extrema do Dr. Armstrong brotou de forma incontestável. Esse exame, na nossa região, eu moro numa cidade do interior de Minas, onde a gente tem pouquíssimos recursos médicos e esse tipo de exame só se faria em São Paulo, que seria o local mais próximo de nós que seria possível ser feito. Embora essa médica que fez, né, a minha segunda consulta, ela fizesse a coleta para o exame, de qualquer forma,
todo o material coletado teria que ser enviado para São Paulo. E os custos do envio tornavam esse procedimento muito caro, tão caro quanto fazer o exame pessoalmente em São Paulo. Só que um detalhe muito importante aconteceu, gente. O Dr. Armstrong, conhecendo a nossa história, sabendo de quem nós somos e quais são as nossas condições, ele articulou para que eu conseguisse ser atendida em São Paulo gratuitamente. Pelo Centro de Treinamento Médico, onde são feitos todos os tipos de procedimentos médicos relacionados à gestação de uma forma muito, muito responsável, com excelência, o melhor local que eu poderia ter para fazer o exame. Então, assim, com a maior segurança possível, com as pessoas mais indicadas no Brasil para esse exame. Então, inicialmente eu precisava ter um contato médico dentro desse centro, né? E o Dr. Armstrong me colocou em contato com a doutora Juliana Abdala, que é um outro anjo também, uma pessoa doce, muito amável, muito acolhedora, nunca havíamos nos visto, mas me recebeu e me atendeu de uma forma maravilhosa. Então eu viajei para São Paulo com meu filho mais velho, grávida de 5 meses, já iniciando aí um processo de alto risco durante a gestação, porque nesse período, né, a gente estava num processo ainda muito melindroso, era uma gravidez de risco, por se tratar de uma gravidez já com alguns indícios de complicação, então a gente tinha que ter cautela. Mas mesmo assim eu preferi fazer a viagem para São Paulo e fazer o exame lá. Fiquei na casa de uma parente nossa, que também é outra pessoa a quem eu devo muito, a tia Maria, que nos recebeu de forma muito carinhosa, muito acolhedora. E a gente então ficou na casa dela para que eu fizesse o exame. Feito então o exame no centro, né, onde foi feito todo o procedimento, né, da minhocentese, eu retornei para casa e eu receberia a resposta do exame dentro de alguns dias, e quem me enviaria essa resposta, né, com o resultado do exame, seria a doutora Juliana. Pois bem, chegado o resultado do exame, foi confirmado que Laurinha teria síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, e a gente então começou um novo impasse, né? Sabíamos agora com certeza o que Laurinha teria. Só que assim que esse exame chegou, gente, eu já estava entrando no finalzinho do 6º mês. Eu comecei a ter um probleminha a mais para me preocupar. A Laurinha começou a ter centralização de fluxo. E isso significava um grande risco para ela, né? Um risco de vida. Então, do 6º mês em diante, eu passei a ser acompanhada semanalmente por ultrassom, até que a gente tivesse certeza de que a Laurinha não teria alteração do resultado para que fosse preciso ser feito um parto de urgência. Então, eu passei a ter o acompanhamento do Dr. Armstrong ainda mais intenso. Esses ultrassons passaram a ser feitos com um espaçamento um pouquinho maior, de 15 em 15 dias, tendo mantido, né, um resultado que ainda não oferecia risco. E aí, o que acontece? Quando chegou no final do 7º mês, o Dr. Armstrong, mais uma vez, anjo de Deus na minha vida, me encaminha para que eu tivesse a Laurinha no Hospital de Belo Horizonte, Sofia Feldman, que é o local mais
bem equipado e mais preparado para receber e para que sejam realizados partos com risco de complicações, como poderia ser, né, o caso nosso. E aí ele articulou mais uma vez, enviou uma carta, né, solicitando que fosse feito o meu atendimento lá. E quando eu estava já no finalzinho da 32ª semana, eu me preparei para ir para lá. E minha mãe foi comigo. Nós não tínhamos data para voltar, porque nós não sabíamos quando meu parto aconteceria. O que a gente sabia é que eu precisava ir para lá a partir daquele momento, porque já estava ficando muito perigoso, né? Porque havia um alto risco para ela. Então, eu fui para Belo Horizonte e assim que eu cheguei para o internamento, né, para fazer todo o processo de internação no hospital, eu cheguei ao meio-dia no Sofia Feldman, dei a entrada e fui para a sala de pré-parto para ser examinada, né, para que pudessem me acompanhar e tomar as devidas providências. E qual não foi a minha surpresa, eu já estava entrando em trabalho de parto. Então, o meu parto aconteceu de forma natural, não foi um parto induzido, não foi uma cesárea. Eu cheguei ao meio-dia, comecei a ter contrações muito pouco espaçadas de uma hora em diante, né, a partir da 1 hora. Quando foi às 15 horas, a Laura nasceu de parto natural. E foi a sensação mais extraordinária que eu vivi na minha vida. Ela veio de uma forma tão leve, tão suave, tão plena. Ela saiu naturalmente de uma forma muito tranquila. O meu parto aconteceu na sala de pré-parto. Quem cortou o cordão umbilical foi a minha mãe. E a Laura nasceu ali. Então foi um momento lindo, muito extraordinário para mim. Eu não tive nenhuma complicação, eu não tive dor intensa, foi um parto super tranquilo. Eu só percebi que a Laura era tão especial a partir desse momento, quando ela estava no meu braço. Porque foi uma paz tão grande que eu senti, foi uma emoção tão grande, como eu nunca tinha vivido. Embora eu já tivesse um filho, tivesse tido um parto normal, que de normal não tem nada, o da Laura realmente foi um parto normal. Então a gente, nesse momento, teve o atendimento ali no hospital. Assim que ela nasceu, eu fui encaminhada para o quarto. Ela já, no momento em que nasceu, ela mamou. Assim que ela nasceu, ela mamou. Ela ficou comigo. A pediatra, assim que ela terminou de mamar, levou ela para ser examinada, né, para poder fazer todos os procedimentos pediátricos ali, aqueles primeiros, né, momentos pediátricos. E também doutora Débora, um anjinho de Deus na nossa vida, que acompanhou a Laurinha. A Laurinha foi muito bem recebida por toda a equipe do hospital, todas tratando com muito carinho, com muito mimo, né? E ela muito pequenininha, gente, ela nasceu com 2 quilos. Então a Laurinha era muito pequenininha. Ela cabia nas minhas palmas, assim, muito pequena, muito delicadinha, muito frágil, né? Aos nossos olhos, mas de uma força gigantesca. Então, esse foi com certeza um momento mágico da minha vida. Foi um momento muito especial, muito espetacular.
e eu queria compartilhar com vocês. E a partir de hoje vocês vão conhecer a história dessa mocinha tão especial que chegou na nossa casa no dia 21 de outubro de 2019. Foi a data do nascimento da nossa flor, Laura. Espero que vocês possam continuar nos acompanhando por aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de acompanhar todos os dias. A gente vai estar postando algumas novidades por aqui. Beijo grande, fiquem com Deus.